mas no século XIX desce à Terra mais um missionário. Allan Kardec, da pleiade do Espírito Verdade. O Espírito Verdade que contava com uma pleiade de espíritos superiores, mas um deles teve que encarnar. Um dos membros da pleiade tomou corpo e se transformaria na Terra no porta-voz de toda a pleiade do Espírito Verdade. E é nas páginas luminosas de um livro dos Espíritos que a humanidade pode beber de uma nova fonte de religiosidade. A partir da doutrina espírita, o nosso conceito de religião precisa mudar, precisa se ampliar, precisa se aperfeiçoar, se ele quiser dar conta do conteúdo de O Livro dos Espíritos. E nesse particular, já que nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus, em suma, já que nós vamos falar sobre o texto e o contexto do Novo Testamento, nada melhor do que relembrar algumas questões de O Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, iniciando pela questão 619, quando Kardec pergunta para os espíritos superiores: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Todos os seres humanos podem conhecer a lei de Deus? E os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Há uma cerca que separa a mente humana da compreensão da lei divina. Só penetra na compreensão da revelação divina verdadeiramente aquele que tem bondade no coração. Porque a compreensão da lei divina é vedada aos maus. Por mais intelectualizados que eles sejam, não importam os títulos acadêmicos, não importa o quão sofisticada seja a inteligência da criatura, se ela for má, se os seus desejos forem de maldade, ela não penetra legitimamente e definitivamente na compreensão da lei divina. É a mensagem da questão 619. Mas aqui os Espíritos dizem também que além da bondade, além de ser um homem de bem, para compreender a lei divina, é preciso procurá-la. Só encontra aquele que busca. Ninguém encontra a lei divina por acaso. Ninguém sai andando por Rio Preto e tropeça na lei divina. É preciso buscá-la. É preciso procurá-la. Procurá-la com todo anseio, com todo desejo. Porque encontrar a lei divina é entrar em relação e em sintonia com Deus. E aqueles seres humanos que alcançam esse resultado, nós costumamos chamar de santos. Como, por exemplo, o patrono dessa casa, Francisco de Assis. Alguém que buscou com tamanha intensidade a lei divina,
Alguém que tinha tamanha bondade no coração que acabou por identificar a sua alma com o próprio Deus e transformou-se no espelho que refletia o próprio Criador. Porque os seres humanos que se refletem a Deus são como um lago que refletem o sol. E dizem eles: entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Todos vamos compreender a lei divina. Todos. Na questão 621, Kardec faz a pergunta mais instigadora da história da religião. A pergunta mais instigante da história da religião. Onde está escrita a lei de Deus? Quantos teólogos, quantos filósofos já haviam respondido essa questão? Você perguntava para vários pensadores: onde está escrita a lei de Deus? E a pessoa dizia, se ela fosse muçulmana, está escrita no Alcorão. Se ele fosse judeu, ele diria, está escrito na Torá. Se ele fosse cristão, ele diria, está escrito na Bíblia. Mas todos sugeriam que a lei de Deus está escrita num livro ou num pergaminho. Como se a lei de Deus pudesse ser tocada por mãos humanas. Como se a lei de Deus fosse algo perecível como a matéria. Como se Deus pudesse falar utilizando a limitada linguagem dos encarnados. Mas os espíritos superiores dão uma resposta simples. Onde está escrita a lei de Deus? Dizem eles, na consciência. Na consciência. Levando todos nós a refletir que a Bíblia já foi escrita no dia em que você foi criado. E ela está dentro de você. A verdadeira Bíblia sempre esteve dentro de você. Dentro de você. Faz parte de você. Então, quando nós dizemos estudar o Evangelho, estudar a Bíblia, estudar as parábolas, nós não estamos falando de uma busca fora. Nós estamos falando de uma busca interior, de uma jornada dentro da tua alma. É mergulhar no mais profundo que existe no seu ser. É lidar com a parte mais sagrada que você carrega no seu coração. Na tua consciência, Deus grafou todas as leis divinas. Todas as leis divinas. Isso significa que o juiz é a tua consciência. Toda vez que você fere a lei divina, você está indo contra a tua essência espiritual. Você está lutando contra você mesmo, contra a sua natureza íntima, contra a luz divina que foi colocada dentro de você. Se hoje nós vamos falar sobre estudo das parábolas, não se engane, eu não estou falando de manusear textos apenas.
nós estamos falando de uma busca. Mas para buscar, você tem que querer encontrar. Isso me faz recordar uma jovem que saía de um grupo, e ela então me procurou e disse assim: olha, eu já fui para o hinduísmo e não encontrei. Depois eu fui para o budismo, não encontrei. Fui para o protestantismo, não encontrei. Fui para o catolicismo, não encontrei. Agora vim para a doutrina espírita e não estou encontrando. Eu perguntei para ela assim: e você realmente está com vontade de encontrar? Você realmente está com vontade de encontrar? Ou a sua busca é um conjunto de atos mecânicos? Porque eu vou te dizer uma coisa: o dia que você desejar verdadeiramente encontrar, você não precisa deslocar, vem até você. Não é você que vai, vem ao teu encontro. Mas você precisa desejar. Eu posso te ajudar no que for preciso, mas eu não posso querer para você. Eu não tenho esse poder. O único poder que eu tenho é querer para mim. O meu querer. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre aquele que busca. Então Kardec, indagador, aprofunda. Ora, posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Se a lei está dentro de nós, para que ele revela? E os espíritos, ele, o homem, a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Bom, eu adoro essa resposta. Eu gosto muito. Sabe quando você tem um tanto de coisa para fazer e aí você coloca uns bilhetinhos assim na geladeira? Eu não sei por que colocam na geladeira. Deve ser porque é um lugar muito agradável de ir. Mas a pessoa coloca um bilhetinho, os lembretes. Amanhã ligar para fulano, encontrar-se com ciclano, buscar, comprar isso, comprar aquilo, você coloca um lembrete. Pois bem, se você está com a Bíblia na mão, segundo os espíritos superiores da Pleiade do Espírito Verdade, você está com um lembrete nas mãos. É só um lembrete para você não se esquecer do que está aí dentro de você, dormindo, esquecido ou menosprezado, que é pior. A lei divina dorme em alguns ou é menosprezada em outros. Então o Criador determinou que fossem escritos bilhetes, lembranças. Questão 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Ok. Se a revelação é um lembrete, Deus encarrega alguns seres humanos da missão de nos lembrar? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar.
E na questão 623, quando Kardec fala, mas alguns falharam. Alguns falharam. E os Espíritos respondem, aqueles que não estão inspirados por Deus e que se deram por ambição uma missão que não tinham, os falsos profetas, certamente puderam transviá-los. Entretanto, como em definitivo eram homens de gênio, eram pessoas inteligentes, no meio mesmo desses erros que eles ensinaram, frequentemente se encontram grandes verdades. O difícil é separar o trigo do joio. O trigo do joio. O que nos lembra de uma lenda, uma história antiga. Dizem que certa vez o diabo visitou a terra. É claro que é uma lenda, né? É uma metáfora. O diabo visitou a terra e ele passava pelos caminhos, diz que passou aqui em Rio Preto e começou a jogar mentira na rua. E ele tinha um ajudante. De repente ele tira do saco uma meia verdade e joga na rua. E aí o ajudante dele fala, mas mestre, você está jogando uma meia verdade. Ele fala, é pior do que uma mentira. É pior do que uma mentira. Porque a meia verdade, a metade verdade te fisga. E a outra metade mentira te escraviza. Porque você não consegue discernir o que é verdadeiro e o que é falso. E então, questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Entendendo o profeta como aqueles espíritos que receberam a missão de revelar a lei divina que está dentro de nós. Então o profeta é aquele que vem, toca no seu ombro e fala assim, amigo, você se lembra? Aí você fala, não. Então deixa eu refrescar a sua memória. Olha para dentro de você. É por isso que a Bíblia mexe com a gente. Porque os verdadeiros profetas que foram inspirados para trazer aquelas mensagens estão falando de algo que cala fundo no nosso coração. É por isso que a gente fica mexido. É por isso que isso nos comove. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E aí, a grandiosa questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual o maior profeta que o planeta Terra já conheceu? Vede Jesus. Essa tradução é boa. Do Salvador Gentili, do Elias Barbosa. No original está isso mesmo. Vede Jesus. É como se os Espíritos dissessem assim, você precisa olhar. Você precisa realmente olhar para Jesus. Mas não como as religiões tradicionais o olham. Precisa encará-lo com um novo olhar. Um novo olhar. Como guia e modelo. E aí Kardec faz um comentário extraordinário.
o comentário de Kardec é quase que uma resposta, o que prova que ele também era um membro da Pleiade do Espírito Verdade. Olha o que ele diz: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender na Terra. Pensa no máximo. Isso é o que você que está na Terra pode imaginar. Esse máximo, para nós na Terra, é Jesus. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus. O ensino de Jesus é a mais pura expressão da lei divina que está dentro de você. Porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. O mais puro.